Tecendo Negócios. E o Tecendo Negócios de hoje vai tratar de um assunto fundamental para as relações de negócios do mundo contemporâneo: conexão. Como conectar com o outro? Como estabelecer vínculos, laços que façam com que as duas, três, quatro ou mais partes se beneficiem disso e assim possam construir um futuro promissor dentro de suas áreas de atuação. Bom, para isso a gente vai trazer um especialista no assunto, ele que é palestrante sobre o tema e traz uma visão muito forte a respeito do que é a conexão. Estou falando de Neto Ross, ele que é o nosso especialista de hoje, o nosso convidado do Tecendo Negócios. Neto, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação, por estar aqui conosco e aí já se dispor, né, a trabalhar esse tema mais uma vez, como tantas vezes você faz, né? Bom, primeiramente, obrigado, Rocha. Obrigado a vocês que estão nos prestigiando aí. Mas antes, eu vou te perguntar. Opa, bora. Como o Neto apareceu aqui? Ele apareceu aqui... Prestem atenção, pessoal, porque aí já vem algumas informações extremamente importantes. Bom, o Neto apareceu aqui através de uma palestra, né, que foi realizada através da Associação Comercial de São Paulo, onde a nossa produtora, Araceli Maziero Rocha, esteve presente e viu, né, uma simbiose, uma conexão direta sobre o assunto do Neto em relação ao propósito do Tecendo Negócios. E aí, ela na cara de pau foi lá, trocou ideia com ele, falou: não, Neto, vem cá, vamos conversar, vai lá pro programa, vamos trocar ideia, vamos alinhar isso de frente. E cá você está aqui. Por que eu estou perguntando isso, Rocha? Porque existem profissionais muito mais com gabarito, com muito mais conteúdo até do que o Neto. Certo. Mas não estava no local certo, na hora certa, fazendo a conexão. Por quê? Se fala muito do networking, se fala pouco do netweaving. Netweaving. Isso. Bom. Qual que é a diferença de um de outro? Network coleciona cartões. Certo. Netweaving coleciona conexões. Conexões. Mas é um termo que você inventou? Não. Já é um termo, só que não é tão popular ainda no Brasil. Por quê? Hoje as pessoas estão interesseiras. Elas não estão interessantes. Então, eu vou no programa do Rocha porque vai me dar audiência, porque eu vou vender uma mentoria para a Araceli. Calma. Conecta. Claro que o estúdio já interessou para minha esposa. Certo. Mas isso é uma consequência. Eu acredito demais nisso. Hoje você pega o Instagram, cada 10 posts, 7 é vendendo. É um desespero que não se permite abrir uma conexão e entrar nela. Mesmo porque eu fico naquela... o que será que o Rocha vai me vender? Ele me trouxe aqui no estúdio, ele vai me vender alguma coisa. É a tal CPA, né? Chamada para ação. Quer dizer, em qualquer tipo de interação hoje, seja uma interação virtual ou presencial, você já fica naquela espera de que algo vai ser ofertado no final. É isso? Perfeito. E isso, em muitos momentos, não se permite nem que tenha uma conexão. Tá, mas vamos tentar elucidar isso de uma forma mais criativa e mais desafiadora, né? Bora. Para a gente tentar entender realmente o que significa de fato uma conexão. Então eu vou colocar aqui 2 exemplos, 2 historinhas. Perfeito. Eu quero ver qual vai ser a sua resposta em relação a isso. Bom, primeira tentativa de conexão, digamos assim. Nós temos numa cela um macaco. Não foi ensaiado, tá, pessoal? Não foi ensaiado. Nós temos numa cela um macaco e uma cobra. Nesta cela, nós temos pendurado no teto um determinado tipo de alimento que vai servir tanto para o macaco quanto para a cobra. Certo. Os dois vão poder se alimentar e vão poder sobreviver àquela situação. Contudo, eles vão ter que trabalhar em conjunto para poder alcançar esse alimento e os dois se beneficiarem disso.
Aí a pergunta é, como estabelecer essa conexão, que é vantajosa para ambos, só que eles não sabem disso. E ao mesmo tempo, eliminar ou pelo menos deixar de lado o instinto, a natureza de cada um, para que haja uma atitude colaborativa. E aí? Belíssima pergunta. Tá? E eu ia já falar isso a princípio, né? Existe uma coisa que são valores, princípios. Hoje não é arrogância, mas eu escolho os clientes que eu quero trabalhar. Porque tem alguns... Infelizmente ou felizmente, a gente vive num país capitalista. A gente precisa do dinheiro para uma sobrevivência. Certo. Só que o dinheiro, eu acredito que ele é uma consequência. Dentro de uma ordem hierárquica, ele tem o valor certo lá, quinto ou sexto. Ele não está em primeiro. Existem outros valores que para mim é importante. Quando eu tenho uma cobra, que tem o instinto da cobra, e eu tenho um macaco ousado, e eu preciso que eles, antes do objetivo, antes da conexão, eles precisam ter valores parecidos. Certo. Agora, eu nunca vou ter uma cobra macaco. Exato. Eu nunca vou ter um macaco cobra. Como que eu conecto eles? Eles têm que entender que, primeiro, sozinho eles não vão conseguir chegar. Nenhum nem outro. Hoje, dentro do mundo corporativo, a gente instiga tanto a competição e pouco a cooperação. Mesmo dentro do time, tá? Então, eu sou um vendedor, você é um vendedor, a gente está disputando o tempo inteiro. Então, se eu tenho algumas estratégias, eu não vou te fornecer. Sendo que, se nós dois tivermos, não é um contra o outro, é nós contra o mercado, por exemplo. Então, quando eu tenho uma cobra e um macaco, Rocha, é bem complexo, viu? É complexo, né? Mas você há de concordar comigo que os dois têm habilidades inerentes. Com características certeza. E habilidades Específicas. diferentes, né? Vamos tentar fazer esse exercício junto. O macaco, ele é ágil, Muito. né? Ele tem condição de pegar e de repente, trepar em determinados objetos, né? Ele consegue ter uma maleabilidade, digamos assim, essa agilidade com a maleabilidade. E a cobra, pela característica dela de não ter, digamos, um corpo tradicional formado, mas ela é esguia, né? Ela pode tanto se ampliar quanto se enrolar, Flexível. né? Ou seja, ela pode ser uma extensão para que o macaco alcance esse alimento. Tá por aí? Acredito que sim. De repente... Faz sentido. Agora, cai muito naquela questão daquela fábula do sapo que estava levando o escorpião nas Sim. costas, né? Ou seja, a cobra, ela não pode jamais pensar em picar o macaco. Por isso que eu falei dos valores e princípios. Porque é muito instintivo da cobra atacar. Ela vai dar o bote. Então, se isso acontecer, os dois vão perder. E é também característica inerente ao macaco de não pensar direito no que faz. Perfeito. Né? De fazer as macaquices. E isso, se atrapalhar todo no processo. O que pode irritar a cobra. Sim. Isso vale no mundo corporativo na seguinte situação. Nós temos pessoas mais ágeis, mais propensas a tomar decisões, iniciativas de uma maneira muito instintiva até, mas ao mesmo tempo temos pessoas que são mais perspicazes, são mais perigosas, né? São pessoas mais arredias, só que precisam colaborar e trabalhar juntas. E né? complementa. A Disney, antes da pandemia, ela ia quebrar. A Disney ia quebrar? Explica essa história aí. E eu gosto muito de estudar empresas de sucesso. Por quê? Porque colocaram um CEO específico. Ah, já sei. Já sei o que aconteceu. E aí, o que fizeram no meio do processo? Quando eles perceberam isso, eles contrataram 2 CEOs. Poucas empresas têm 2 CEOs. E a Disney fez essa contratação. E um muito parecido com o Walt Disney e um muito parecido com o Roy Disney. Porque o Walt Disney,
ele tinha uma visão incrível, uma criatividade absurda. E o Roy Disney tinha uma administração de planilha, de finanças absurda. Na verdade, quem fez com que a Disney se tornasse a potência que foi o irmão, né? Acabou. Não foi o Walt. Só que no estratégico, mas no criativo, tanto é que tem uma historinha, né, que fala que quando ele viu ali que naquele castelo ia ficar um absurdo de colocar os vidros tudo em vidro mesmo, a janela em vidro, o Roy falou, imagina, vamos colocar plástico, acrílico, quem vai saber que tá lá? Ele falou, eu vou saber que não é. Olha só. Então a entrega é muito além. Só que para mim, Rocha, isso faz sentido no quê? A felicidade, ela tá na jornada. Estar aqui hoje e trazer minha esposa junto, a gente deslocou 180 quilômetros para participar desse podcast. Mas é uma alegria, por quê? Porque isso aqui faz parte. Eu vou estar em contato, em conexão com pessoas que jamais me conheceriam através de você. Então você está me dando a sua autoridade, como eu estou dando a minha autoridade para você. Porque tem muitas pessoas que me acompanham que nem sabem quem é o Rocha. É uma troca, né? Isso. E quando a pessoa tem... Porque pessoas compram de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Por isso que grandes empresas, Itaú, o contrato Luciano Huck, a Amsterdã Sour, que é uma loja de joias, contrata a Gisele Bündchen. Por quê? Porque pessoas conectam com pessoas. Então, a empresa, ela não tem uma conexão como um rosto de pessoa. Então, hoje, quando você tem você está interessado em algo maior, que a sua jornada te proporciona essa vibração, essa conexão, isso faz sentido absurdo. Que é a história do macaco e da cobra. Os dois têm que estar com foco nesse objetivo. Porque se cada um olhar só para a sua essência, não faz sentido. E eu só vim para cá hoje de verdade, porque para mim fez muito sentido o comentário da Araceli. A forma que ela apresentou, o brilho no olho que ela apresentou esse projeto, eu quero estar dentro. Eu quero ser um embaixador do terceiro negócio, entendeu? Eu quero vestir essa camisa. Para mim faz muito sentido. Tanto é que a gente tava falando no bastidor, eu falei, vocês ainda não fizeram o primeiro evento presencial, porque eu quero estar nesse primeiro evento presencial, entendeu? Não foi ela. E aí, imagina, você pega uma pessoa vibrando, você conecta com outra pessoa vibrando, e aí não tem. O céu é o universo, é o nosso limite. Bom, eu até não sei se seria até necessário colocar esse segundo exemplo, mas já que eu mencionei, eu vou colocar, vai. Bora! Agora a gente está numa caverna. Ele tá querendo me pegar, pessoal. Ele acordou hoje com a tocha. O Rocha acordou com a tocha, entenderam? Mas não tem problema, manda. Só faz bons marinheiros com um mar bem turbulento também. Né? A gente está numa caverna. Sim. Nessa caverna tem um surdo e tem um cego. Certo. Nessa caverna existem 3 aberturas no fundo dessa caverna e só uma delas dá acesso para fora dela. Eles só vão ter uma chance de escolher a saída certa. Mas é tipo um labirinto mesmo. É um labirinto, estão presos ali nessa caverna e precisam sair dela. Né? Então tem essas 3... O cego com o surdo. O cego com o surdo. Certo. Ou seja, ambos têm deficiências, ambos têm características específicas e que podem ou não se beneficiar delas para poder trabalhar em conjunto e sair. Ou cada um pode escolher por si próprio, né? Ou falar, não, vamos unir forças, embora o surdo não vai ouvir o que o cego está dizendo e nem o cego vai ver nada do que o surdo está gesticulando ou querendo, né, se expressar. Então, como trabalhar em conjunto, estabelecendo uma conexão para isso? Ele acordou com a tocha mesmo. Tocha com a tocha. É difícil, né? Olha só, momento expectativa. Taran, tempo para a resposta. Oi! E aí? Porque
como que o cego vai se conectar? Porque as pessoas que têm essa deficiência, vamos chamar assim, elas têm uma sensibilidade muito grande. Audição E uma sensibilidade mesmo. e o tato. É isso. Então, ela pode ser muito assertiva, né? No sentir. Porque se uma só dá essa abertura, então quer dizer, existe um fluxo de vento, existe um fluxo de alguma coisa. Vai vir uma... Que muitas vezes nós não temos essa sensibilidade. Quantas vezes, né? Isso é muito característica do homem, né? Ele abre a geladeira e fala, amor, não tá aqui na geladeira. E aí o amor vai lá e puxa, tá bem na frente. Mas quantas vezes a gente se limita com algumas coisas por ter todo esse artefato? Então, eu acho que volta na mesma historinha do macaco e da cobra, no sentido, eles têm que estar dispostos, como a história, já que você está vindo com muitas essas narrativas, a história do porco-espinho. O porco-espinho, se ele não se conectar entre eles, eles vão morrer de frio. Só que o seu espinho cutuca. E o meu espinho cutuca. Ou seja, machuca o outro. Machuca o outro. Então, quando eu tenho uma situação adversa e a trincheira, né, a guerra, tanto é que eu levo muito isso para o mundo corporativo. Eu falo que nas empresas tem quadrilha que rouba. Não precisa roubar o produto. A partir do momento que o funcionário faz assim, ele está roubando. Então, tem bando, tem grupo, tem time, tem equipe, tem time, tem exército. Tá? Então, tem todo um desenrolar disso. E na trincheira, na guerra, existe... Eu nunca te vi, mas nós vamos para a guerra amanhã. A gente vira uma irmandade absurda. Por quê? Porque eu vou querer te defender e você vai querer me defender. Porque há um objetivo comum. Isso. Então, se os dois estiverem predispostos a saírem do local, eles vão tirar essas deficiências, vão se despir de algumas coisas. E essa historinha é muito importante, gente, para vocês realmente entenderem hoje quantas coisas vocês estão dando uma importância absurda que vocês não estão dando essa importância de um objetivo maior. Tem um monte de mimizinho. Hoje nós estamos numa geração muito mimizenta. Mas que não é mimizinho. Porque se você não sabe a história. Eu gosto de falar que todo ser humano tem história. Então aquilo é muito forte ao ponto da pessoa realmente falar. Mas se eles tiverem um objetivo único ali, se eles se despirem, porque o cego ele não vai saber o que realmente o mudo vai fazer com ele. Então, os dois, eles têm que estar, para mim, assim, de forma simplista, que eu acho que a gente precisaria meditar em relação até essa historinha, e é muito bom, porque eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso, mas para mim, a essência disso se chama conexão. A essência disso é você realmente conectar coração com coração para um objetivo maior, que pode ser uma sobrevivência até. Ou seja, acredito eu que seria necessário, primeiramente, estabelecer uma maneira de se comunicar um com o outro, né? O que pela fala talvez não é possível, Não. porque o surdo não vai ouvir. Pelo gesto Pelo também gestual também não, ou seja, vai sobrar realmente o tato e vai sobrar, né, a audição do cego, a visão do surdo, ou seja, eles vão ter que caminhar complementando um ao outro, e naquilo que os une, que é o tato, eles podem ter uma comunicação, uma linguagem comum, né? No tocar um ao outro, no tocar a superfície, o ambiente, né? Apalpando o local e tentando estabelecer aqui sim, aqui não, né? Tentando parar um ao outro. É uma coisa hard, mas mostra a necessidade do aprofundamento nas relações. O que eu vejo muito hoje, Neto, e isso me causa incômodo, é que as pessoas cada vez mais elas são superficiais. Perfeito. Né? Quando eu chego para você e te digo um bom dia, e você dá um bom dia, eu não quero saber se o seu dia realmente está sendo bom ou não. Eu não quero estabelecer algum tipo de profundidade para entender melhor como é que está a sua vida. Não, eu quero apenas aquela coisa protocolar, né? As pessoas falam assim, preguiça de me relacionar.
Ô Rocha, você tem noção que é preguiça de me relacionar? O ser humano, ele é um ser de relações. Ele não é isolado. Ele não é único. Então, ele precisa ter essas relações. E aí as pessoas falam que tem preguiça de se relacionar. Isso é algo que causa, ao meu ver, uma patologia social muito grande. Total. Porque a partir do momento em que eu não saio da minha casinha, né, da minha caverna, e não quero nem saber se o outro está abrigado ou não, mostra que eu rompi com o princípio básico do ser humano, onde se diz que nós não somos uma ilha, somos um agente social. Perfeito. Só que isso agora, no mundo contemporâneo, está sendo deixado de lado. Como restabelecer isso? E aí, se você entrar nessa seara, Rocha, hoje, cada vez mais, as pessoas, elas querem ter ganhos com as relações. E eu acredito muito que nós estamos a serviço de algo maior. Então, eu entrego, eu faço uma entrega genuína, eu tenho um propósito com aquela relação, porque as pessoas não têm clareza. Já começa por aí. E se a gente for aprofundar, que daí teria um outro tema, identidade, Rocha. As pessoas não sabem quem são. Eu costumo dizer, inclusive, principalmente quando a gente participa também de eventos buscando demonstrar a questão do poder da persuasão, quando as pessoas se identificam, eu sou fulano de tal, né? Só que isso, na verdade, não significa nada. É um nome que teu pai e tua mãe te deu. Sim. Mas isso não mostra quem você é. Não te define. Agora, como você se autodescobrir? Quando você não se permite olhar com profundidade, seja para o outro ou seja para si mesmo. Eu tenho uma frase que eu assino, que é: não existe nenhum trabalho de auto-performance sem existir um trabalho de autoconhecimento. Então, primeiro eu me conheço, para depois eu me performar. Só que quantos cursos você já fez profissionalmente? Inúmeros, não tenho dúvida. Ainda mais um profissional com o seu calibre. Agora, quantos cursos você fez de autoconhecimento? Aliás, é difícil alguém ensinar isso, né? Isso. Por quê? Hoje, as pessoas elas querem comprar cursos que te dê dinheiro. Olha o que eu falei, te dê dinheiro. Você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é crianças e pessoas que não têm condições físicas de fazer. Então, hoje nós fazemos. Agora, eu particularmente, eu prefiro perder dinheiro do que perder tempo. Porque o dinheiro eu faço, eu não tenho medo de fazer dinheiro. Agora, o tempo eu não faço mais. Então, hoje, você investe em cursos profissionalizantes. Você investe em cursos que você enxergue que aquele curso vai te trazer dinheiro. Agora, e cursos para você melhorar as suas relações? E cursos para você aprender quais são os seus valores? Você sabe me dizer quais são os seus valores assim de bate pronto? Eu até saberia porque eu treino isso. E né? você Uma está coisa nessa jornada. É. Mas e você aí de casa? Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer, claro que não é toda hora, mas sempre quando eu entro numa crise de identidade, Sim, que sabe? é muito comum. Eu termino o meu banho, peladão, vou para frente do espelho e começo a Não conversar imaginem, comigo. não façam essa imaginação dessa imagem, tá, pessoal? Por gentileza, continue, Rocha. Começo a conversar comigo, falar: e aí, Rocha, como é que você tá, rapaz? Você não tá legal. Por que você tá assim? E começo a estabelecer um diálogo comigo mesmo, com o meu interior, para poder puxar algo que o meu inconsciente, ele pode até demonstrar, mas eu não percebo isso na minha forma consciente, né? Porque as coisas que nos incomodam, elas gritam dentro de nós. Perfeito. Só que a gente está surdo para elas, né? Por isso que vem as doenças. Então, assim, esse costume de você se exercitar buscando a conexão consigo mesmo, eu acho que é algo que todos têm que fazer sempre que possível. E esse foi um dos motivos de eu estar aqui. Porque conversando, eu entendi que o tecer, ele vai muito além de um trabalho. Ele é um movimento. E esse movimento é para você empresário, para você empresária, que em muitos momentos estão solitários. E aí? E aí vocês só medem
o resultado financeiro. Desculpa, gente. Tem pessoas extremamente pobres que o que elas só têm é dinheiro. E eu conheço várias. Perfeito, perfeita colocação, porque a gente vê uma atitude até predatória quando você coloca essa questão de relacionamento, de conexão no mundo dos negócios, né? Porque quando você objetiviza o lucro, ao invés do entendimento de quem é o seu público, quem consome o seu produto, o seu serviço, né? Quais são as necessidades, os desejos, as dores desse público, você acaba tendo uma atitude predatória, onde pode até acabar matando a galinha dos ovos de ouro. Muito bem colocado. Uma das coisas que mais me causa irritação, e que a gente vê isso, eu desconheço se isso ocorra em algum outro país, mas no Brasil é uma atitude canalha até. Então, você já deve ter presenciado isso. Existe até um nome técnico, econômico para isso. Mas, enfim, outro dia eu fiz até um vídeo revoltado aí. Ela até ficou do lado lá, mas né, não quis se meter. Mas você vai no mercado hoje, vai comprar um produto. Isso começou com chocolate, se não me engano. Você ia lá comprar um chocolate. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, chocolate, uma barra tinha 400 gramas. Né? Aí foi diminuindo, 200. Hoje, você não compra chocolate, você compra alguma coisa que é um aroma de chocolate, né? Mas traduzindo isso para todos os produtos que a gente vê nas prateleiras. Hoje é muito costumeiro você ir, vai comprar o produto, aquele produto que custava 8, tá 8,30, 8,40, não tem tanta diferença. Só que quando você se dá conta e olha na embalagem, tá lá, redução de, exemplo, 300 gramas para 240. Mas o que justifica? Para mim é um roubo, né? Mas eu vejo como uma atitude predatória de quem só objetiva o lucro. E não tem uma relação de fato com quem confia em você e vai adquirir aquele produto, né? Quando você pega alguns produtos commodities, isso é muito forte realmente. Quando você vai para o serviço, hoje tem muitas empresas fazendo com que o cliente tenha uma experiência, uma jornada do cliente, que é o que eu acredito demais. Onde o foco fica o foco do cliente. Por quê? Porque é o que você falou. A partir do momento, eu confiei em você. Eu estou aqui no seu estúdio, eu estou aqui no seu coliseu. Certo. Eu confiei. Mas eu não confiei no Rocha. Eu confiei em toda a estrutura. Na ideia. Na ideia, no projeto. Então, isso para mim é essa conexão. E hoje as empresas, elas não têm essa preocupação com a conexão do seu cliente. Agora, as empresas que têm, esses clientes viram fãs. Não vira só cliente. Exato. E quando dá você pra entrega fazer algo isso. a mais, né? Ou seja, eu não vou mais entrar nesse sistema tradicional. Eu vou primeiro conhecer meu público. Vou lá e descubro que esse meu público está muito satisfeito porque ele queria mais daquilo que eu estou entregando. E aí eu começo a entregar mais, sem pensar na remuneração disso. E esse público começa a espalhar em volta, né? Germina aquela coisa de, como é que se fala, quando se pega rapidamente, viraliza, né? Viraliza a coisa e se torna um case de sucesso. Perfeito. Só que o profissional tem que investir nisso, tem que acreditar nisso e às vezes tem até prejuízo, né? Isso. Quantas palestras, claro que hoje eu sou muito mais assertivo, mas ainda assim eu faço algumas palestras gratuitas. Por quê? Porque eu entendo que aquele movimento, sem se preocupar, porque muitas vezes é uma linha muito tênue, tá, Rocha? É uma linha muito tênue. Porque é eu fazer realmente sem olhar para quem. Tá? E se a gente for entrar isso em termos de Bíblia, em religião, a gente vai num outro viés que não é o caso. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente mira em algumas pessoas. Mas essa conexão, se você realmente faz de coração aberto, faz com que mesmo você não mirando naquela pessoa, aquilo venha até você. A lei do retorno. Isso é tão forte, eu acredito demais nisso, que eu até falo isso nas minhas palestras. Eu tinha uma cliente, né?
Nil, um beijo, Nil, uma amigona nossa, onde eu convidei ela para ir para uma palestra que ia ministrar em Santa Bárbara. Eu sou de Piracicaba, hoje eu moro em Limeira. E eu ia ministrar em Santa Bárbara. E aí daí eu falei, Nil, e a Carol, que é uma amiga dela, né? E aí eu falei, convida ela também. E o negócio fluiu de tal forma que hoje a Carol tá aqui, nos bastidores, entendeu? Por quê? Porque, só que eu não mirei na Carol. Eu mirei na Nil, não no sentido amoroso, mas no sentido de contribuir com ela mesmo. Sim, exato. E aí, eu acredito muito nisso. Isso para mim... A teia se formou. Isso. E o tecer, né? Agora, a gente... Eu, pelo menos, eu penso muito nisso, na questão da conexão. Eu queria ver se é por aí. Você falou primeiramente da construção de identidade. Ou seja, conhece-te a ti mesmo que eu te direi quem és. Ok. Perfeito. A partir do momento que eu elaboro isso num processo de exercício mental, seja do lado pessoal quanto do lado do mundo dos negócios, eu tenho que buscar essa conexão. Perfeito. Eu parto do princípio que para você se conectar com alguém, você precisa olhar o mundo com os olhos dela e não os seus. É o que a gente chama de empatia. Isso. É por aí? Hoje tenho muitas frentes em relação a isso, mas o que eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes, as 5 linguagens do amor, tá? Que hoje tem até essa versão corporativa. Certo. E aí, por quê? Porque eu tenho uma forma, só que se eu por exemplo, sou muito tato. Então, só que você de repente não é. De repente eu sou um prestador de serviços. Né? E aí, como que eu vou... A sua linguagem do amor, de repente, é ato de serviço. E aí, como que eu enxergo isso? Porque se eu não tenho uma sensibilidade, e isso, pessoal, para liderança é extremamente importante. Eu preciso entender quem está abaixo de mim, como que eu me conecto com essa pessoa. Tem pessoas que não sabem nem qual é o objetivo delas, dos seus liderados. Como que eu vou incentivá-los? Então, que é a empatia que você falou, quando eu tenho essa sensibilidade e eu me coloco a serviço, que eu estou realmente... Hoje as pessoas querem falar, elas não querem ouvir. Elas não querem ouvir. Porque o cliente, ele traz informações ouro. A Carol gosta muito de falar, gente, isso aqui é ouro. Só que eu estou tão preocupado em querer vender o meu serviço que eu nem escuto o que o meu cliente está falando. Então, o autoconhecimento, para mim, é a base de qualquer trabalho. Mas a conexão que você faz, vamos supor que hoje você está sendo contratado por uma empresa para ministrar uma palestra no ambiente dela. O que primeiro você faz para poder começar esse processo? Eu vou escutar os donos. Escutar em que sentido? Várias perguntas, onde eu tenho alguns critérios, porque eu preciso extrair. O que fez, uma das minhas formações é em constelação familiar. Eu fui entrar nesse mundo holístico, por quê? Porque o filho fez uma MBA fora do país, ele se sente CEO do grupo, só que foi o pai que construiu todo o império. E aí eu tive que apartar fisicamente que iam sair na mão. Eita. Aí eu falei, opa, preciso entender isso aí. Então, uma das minhas formações é na teoria sistêmica, por quê? Porque você teve papai e mamãe. Independente de quem foi papai e mamãe do Rocha, tem história. E aí, para honrá-lo, você vai para alguns movimentos. Então, eu não tenho ninguém na minha família, Neto, que empreendeu, mas eu quero empreender. E aí eu quero empreender de qualquer forma, eu arregaço a manga e vou lá e cabeçada e quebro, mas eu vou. E aí a família inteira, porque você quer que o negócio não dê certo, conta pra família. Eles vão jogar um balde de água fria assim, e aí você fala, ai caramba, não, mas eu vou dar certo. E aí se ferra. Então, precisa entender qual que é a sua história, precisa entender qual é o seu estômago. Meu filho, gente, tem 23 anos, beijo, Vitor. Meu filho tá passando uma fase extremamente importante. Por quê? Porque com 23 anos, o bichão tá tendo que ter estômago. Porque empreender é você ter estômago, Rocha. Empreender não é para todo mundo. Você só passa por estresse, né? Diário.
Você não tem 13º, você não tem férias, você não tem garantia de que vai ganhar a mesma coisa que ganhou o mês passado. Você trabalha mais do que as 8 horas muito diárias. Mais, né? Entende? Só que faz sentido. Hoje eu sou convidado para virar diretor de muitos clientes. Neto, mas com 13º, 14º carro da empresa, não faz sentido para mim. Entende? Por isso que é importante você entender quais são os seus valores. E de uma forma bem simplista, se você me permitir, eu quero compartilhar para as pessoas que estão nos assistindo. De forma bem simplista, pessoal. Vocês querem entender quais são os seus valores? Olha onde você está investindo tempo e dinheiro. Porque isso é importante para você. Então, olha a sua fatura de cartão de crédito e vê lá se você tem gasto com livro, com curso, ou você tem gasto só com comida, ou você tem... Entende? Porque quando você entende aonde você está investindo o seu tempo e seu dinheiro, isso é importante. E prioridade, Rocha, não tem plural. Prioridade é singular. A minha prioridade agora é com você, é com o seu público. Não é com a minha esposa, não é com o meu filho, não é com a minha mãe. O celular nem vai tocar porque já está no modo avião, mas você entende? Só que as pessoas elas querem fazer tudo em todos os momentos e não fazem nada. Quantos empresários estão na empresa pensando em casa e estão em casa pensando na empresa? E aí, desculpa gente, dá merda em todos os lados. E aí começa a ter a crise existencial. Por quê? A culpa. Entendeu? Não estou obtendo resultado, porque se eu estou ganhando absurdamente bem, eu compro. Compro presente para meu filho, compro uma viagem para minha esposa, compro. Mas e aí? É isso? Então, o tecer negócios, eu acho que vai muito... Gente, vocês não têm ideia. Eu já visualizo, Rocha. Eu já visualizo. Por quê? Porque é algo que vai ser importantíssimo para uma nova construção de pessoas que estão necessitando. E é essa palavra mesmo. Necessitando. Então, para desenvolver uma doença, porque a mente, Rocha, ela é muito forte. Sim. Neto, o que tem a ver isso com conexão? Tudo, gente. Vai, se aprofunda que tá legal, tá legal o papo. Tudo. O que representa a conexão quando você pensa em termos de saúde, de qualidade de vida? Rocha, você se sente conectado com o seu corpo? Bom, lá Você me pegou com macaquinho, com cobrinha, com surdo, com mudo. Ah, filhão, você não tá jogando amador, não. Aqui não é quinta divisão, não, filho. Aqui é Libertadores. Então lá vai, né? Não tô, de fato, não tô, não. E eu sei a resposta que você ia dar. E os telespectadores também. E aí fica muito ruim se você respondesse ao contrário. A gente tem que ser sincero, né? Tem que entender que eu também não estou, tá? E eu também não estou. E eu só estou utilizando você para eu falar para mim mesmo. Só que o que acontece? Você tem filhos? Tenho 2. Você quer ver seus netos? Quero, muito. Meu filho vai casar em abril. E eu, quanto pai do noivo, apesar que com 1,86 m eu meto um pra trás aqui, Rocha, eu fico gostoso pra caramba. Mas eu não quero entrar assim no casamento do meu filho. Entende? Eu quero brincar com meus filhos. Ou seja, você vai fazer o regime junto com a noiva. Isso. Mas assim, é interessante. Agora, hoje, qual é o seu porquê de estar com um corpo melhor? Porque eu acho assim, primeiro de tudo, você tem que fazer por você. Não adianta vir com aquela desculpa, vou fazer pela minha mulher, vou fazer pelo meu filho, pelo meu pai, Não, você tem que fazer por você. Amar ao próximo como a ti mesmo significa que você tem que amar a si mesmo primeiro. Eu vou te cortar, eu sei que é falta de ética cortar ainda mais o dono do programa, gente. Não tem problema nenhum. Mas, Rocha, nós por nós mesmos, nós não fazemos. Mas não é um exercício que a gente tem que praticar? Sabe por quê? Se eu combinar com você que amanhã, 4 horas da manhã, eu vou estar aqui na frente do seu portão e a gente vai sair para caminhar até o Ibirapuera, você vai, por mim. Agora, você por si só, a hora que tocar o despertador, você vai dar aquela abraçadinha na esposa, assim, ó. Vai falar, hoje tá frio. Captei, amado mestre. Conexão. Isso, lindo! Bingo! Entende? Por que muitas pessoas contratam personal trainer? Não é porque elas precisam saber que exercício fazer.
Mas ela precisa de alguém lá, vai, mais 5, você pode. Porque quando você acha que você está extremamente cansado, você tem mais 40, 50% de energia para dar. Só que você fala, não, tô cansado. Mereço um açaí. E isso é muito neto, tá? Mereço um açaí com granola, porque hoje meu dia foi demais. Por que todo ser humano trabalha nessa zona de conforto? Que de conforto não tem nada, tá? Eu não sei se eu posso, mas qualquer coisa você corta. Eu tô na merda, mas eu tô quentinho. Por quê? Porque eu tô seguro. Eu conheço já. Ai, meu carro, eu já sei, vai dar um BOzinho, vai ficar uns 3 meses no mecânico e tal. Hashtag fica a dica. E aí, mas eu já conheço. Pra que eu vou sumir uma bucha de uma parcela que eu vou ter que trabalhar? Entende? Então hoje, o que pra mim faz muito sentido? Conexões. E conexões é você realmente ser genuíno. E conexões faz com que você realmente pense em algumas pessoas. Quantas vezes, e a Carol tá aqui pra não deixar eu mentir, quantas vezes nós estamos andando assim, eu vejo alguma coisa que eu conecto com alguém, peraí, puf, já tiro a foto, já mando pra pessoa. Sem interesse nenhum, e é de verdade. Só que quando essa pessoa pensar em alguma coisa, é o neto que vai vir na cabeça. Como é que deu esse insight na sua cabeça? Como é que você começou a pensar dessa forma, ou é uma coisa inerente já natural sua? Olha, Rocha, eu nunca parei pra pensar e nunca me perguntaram isso, vou ser muito sincero. Hoje você tá bem, você vai tomar outra, tá? Espera aí que seu momento vai chegar. Mas assim, eu tinha muito fortemente, quando eu tinha meus 9 anos de idade, meu pai era Orives. E hoje eu me denomino como um Orives de pessoas. Nossa, que lindo. E a Carol fez com que eu assumisse essa identidade. Porque isso pra mim até dá um nozinho na garganta. Isso pra mim é muito forte. Um cliente meu falou isso uma vez, lá atrás, mas eu não levei com tanta essência. E a Carol falou muito fortemente isso e pra mim fez muito sentido. Com 9 anos eu virei pro meu pai e falei, pai, e o sonho dele era que eu fosse Orives. Falei, se o senhor me ajudar, eu vou jogar futebol. Se o senhor não me ajudar, eu vou jogar futebol. Eu não quero ser Orives. Imagina, Rocha, aquela coisinha delicada, você pega lá, elo por elo, e ele era Orives mesmo, artista. Elo por elo, solda. Velho, eu sou da galera, eu sou do pau, eu sou da vibração, então não fazia sentido. E eu fui jogar. Quando eu fui jogar, eu falei, eu não posso ser mais um goleiro. Eu tenho que ser o goleiro. Eu tenho que vir com muita força. Então, por quê? Porque eu queria dar uma condição de vida para meus pais. Isso para mim era muito forte. E eu via no futebol uma grande oportunidade, por mais que seja muito difícil, e eu tinha consciência disso, mas eu vi uma grande oportunidade. Então, eu fui me performando em relação a isso. E isso eu estou falando na década de 90, que não era tão forte. Hoje, muitos goleiros, que eu era goleiro, muitos goleiros são capitães do time. Eu... Mesmo no Dentes de Leite, no infantil, eu assumi a faixa de capitão. E o capitão, geralmente, você sabe disso pelo mundo que você vive, o capitão é aquele pessoa que está mais próxima do árbitro. Porque é com o árbitro que ele vai falar. Exato. Só que eu falava com o time, eu não falava com o árbitro. E os técnicos que tinham essa visão, eles colocavam isso. Então eles foram cristalizando esse meu poder das conexões. E aproveitando... Eu gostaria muito de te presentear. Não merece, tá? Porque a historinha da cobra e do macaco, mas eu vou te presentear mesmo assim, tá? Não merece. Porque me colocou em xeque 2 vezes. Eu fui convidado para escrever um capítulo desse livro. Deixa eu pegar aqui, colocar direitinho para o pessoal ver. O poder das conexões. O poder das conexões, ok. É que tem esse X estilizado ali, o cérebro junto, né? Isso. Ou seja, uma conexão consciente. Isso. Intencional. A importância do networking como estratégia de crescimento pessoal, profissional e nos negócios. Muito legal, muito bacana. É uma produção, então, coletiva. Isso, é um movimento coletivo, onde tem outros autores, e eu faço parte desse movimento. Certo. Para mim fez muito sentido, porque eu já vivo isso. Isso para mim, como você muito bem falou, é inerente. E aí, trazendo nesse convite que você fez para eu investigar lá atrás,
eu sempre assumi muito isso. E talvez até pela minha identidade, em alguns momentos está bem resolvida. Em alguns momentos, tá? Porque a gente tem a crise dos 40 anos. Eu tive uma crise muito forte na pandemia. Quando eu chegar lá eu te falo. Já passou faz tempo, né? Nas dos 70, que já tá logo ali, você me fala. E eu acredito muito, Rocha... Não, mas peraí, você falou da pandemia, eu sei que isso, pelo que você até colocou no briefing, é algo que marcou muito. Queria que você esmiuçasse melhor, porque a pandemia foi algo que para muita gente, talvez a grande maioria, foi um divisor de águas. Pouquíssimas pessoas foram beneficiadas, e quando eu falo beneficiadas é que realmente eu tenho alguns clientes que eram da tecnologia, da internet, então eles fizeram um boom. Mas a maioria, ela teve muitas sequelas, tá? E por que para mim foi muito forte? Porque eu sou consultor SESC e a gente rodava em muitas unidades do estado de São Paulo. E aí no dia do meu aniversário eu recebo uma ligação de um diretor, isso dia 17 de março, cancelando todos os meus contratos até dezembro. Nossa, rapaz. Não, isso para quem é empreendedor, que não tem um salário fixo, é quase a morte, né? E aí, não contente com tudo isso, veio a separação. E aí veio o fechamento da empresa, então veio uma dívida com a Receita Federal, veio muitas sequelas. E aí o poder das conexões, para mim, faz extremamente sentido. Em 2023, em março de 2023, eu me conecto com a Carol. E eu, por si só, Rocha, eu aceitava comer arroz com ovo. Mas eu não queria que a Carol comesse arroz com ovo. Volta aquele ponto lá de não fazer por você, né? Mas elaborar uma conexão que faça sentido tudo. Isso. E hoje a Carol, que está aqui com a gente, para mim, ela é uma das pessoas, né, mais importantes do meu crescimento pessoal e profissional. E espiritual também. Então, quando o pessoal está curioso aqui, deixa eu mostrar um pouquinho a Carol. Porque senão a pessoa não vai entender. A Carol... Carol existe, gente. Não é uma IA. Que é a mentora, digamos assim, a que anda sempre ao lado, né, e faz a diferença, né, Neto? Porque é uma coisa que eu fico pensando também no meu lado, né? Porque é uma história muito semelhante à sua. E se não fosse também Araceli na minha vida, eu não sei o que seria de mim, viu? E Harvard, aquela universidade fraquinha dos Estados Unidos, conhece Harvard? Ela pregoniza que a felicidade, ela tá na qualidade dos seus relacionamentos. É muito louco isso. É muito forte isso. Tem gente vibrando ali nos bastidores, viu? E aí, o que acontece? Quando a gente entende isso, hoje... Quem são as pessoas que estão... Isso não é papo de coach, não, nem papo de mãe, tá? Mas nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Nossa, eu ia falar isso agora, rapaz. Aí mostra realmente aquela simbiose, né, na troca da comunicação, que realmente o papo está fluindo porque a gente pensa, tá na mesma sintonia, sim, né? Sim. Isso realmente é real? É muito real. É mais real do que você imagina. Explica melhor. O que acontece? Você quer emagrecer? Seria bom, né? Vocês um pouquinho, entendem? sim. Tá certo que eu tenho minha gostosura, mas um pouquinho é bom, né? Por que eu tô brincando com o Rocha, gente? Você gostaria de fazer um triatlo? Nem vou falar Ironman. Nem a pau, Juvenal. Aí você não vai andar com pessoas... Eu sou que nem a Angélica, se é pra correr eu vou de táxi. Aí você não vai andar com pessoas que estejam nesse movimento. Entende? Sabe por que eu não vou andar? Porque eu não vou alcançar. E não é nem o alcançar, porque o alcançar faz parte de um treinamento, se fizer sentido para você. Entende? Então, quando a gente começa a entender, até financeiramente, Rocha, se você quer saber, você vai fazer um movimento
Se você começar a andar com pessoas que todo final de semana vai pra praia, você vai se virar nos 30 para você fazer aquele dinheiro para você estar com eles. Mas aí a gente entra naquele dilema do Vai. macaco e da cobra. Isso. Porque uma coisa é eu andar com as pessoas que eu tenho sintonia, familiaridade. Outra coisa é ser obrigado a estar com alguém que não tem nada a ver comigo. Valores. Vou dar um exemplo da minha área na dublagem. Né? Perfeito. Eu fui fazer uma novela, acho que foi a Televisa, uma novela que era para passar em Angola, não aqui no Brasil. Me colocaram para fazer um personagem que foi o personagem mais difícil da minha vida. Uau. O nome dele, como que era? Bom, ele era um cantor de mariachi, né? E a filha dele era uma treslocada, né? Que queria um outro cara lá que tinha compromisso com não sei quem, com isso, com aquilo. E ela vivia aprontando. E esse velho, né? Ficava louco atrás dela e tal. Só que assim, no mesmo texto ele ria, ele chorava, ele gargalhava, ele esbravejava, ele sorria, enfim, ele era superlativo em tudo. Não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. E eu tive que fazer esse cara. Ou seja, você se depara com algo que não faz parte do seu prisma. E você é obrigado a sair da sua casinha. Por isso que eu falei da empatia. Você sair da sua casinha e olhar o mundo com os olhos do outro. Opa, agora eu não sou eu, sou o outro. É muito difícil. Agora, quando eu falo isso, Rocha, eu tô falando de valores parecidos, tá? Sim. Eu não tô falando de você fazer algo para agradar os outros ou que vai contra os seus princípios. Entendeu? Para mim fez todo sentido eu pagar 3 pedágios, eu encher o tanque do meu carro para estar aqui. Entende? Eu não vou ter reembolso, gente. Eu não vou ter reembolso, entende? Mas não é o que acontece com um adolescente que precisa ser aceito em alguma comunidade, alguma tribo. Perfeito, porque o pertencimento é muito importante. O pertencimento para o ser humano é muito importante. Por isso que muitos times de futebol, por isso que muitas religiões, por isso que até o partido político tá dessa forma. Porque o pertencimento é muito forte. Agora, esse pertencimento, por falta de autoconhecimento, fica muito vulnerável. Então, fica uma presa fácil para qualquer coisa. Eu não sei o que faz sentido para mim. Hoje, você não consegue me influenciar numa coisa que eu não queira. Agora, você já viu algum palmeirense? Você tem muita expertise no mundo do esporte. Você já viu algum palmeirense? Ou melhor, você viu algum corintiano virar palmeirense por R$50 a mais? Eu dou R$50, o corintiano vira palmeirense? Por R$50 não, mas pelo fato da mulher ser do outro time, talvez. Já vi histórias assim. Mas pelo dinheiro? Pelo dinheiro, não. Não, de forma alguma. Você já viu até... Mas já vi jogador trocar um pelo outro por causa do dinheiro. Não, mas daí não é torcedor. Tô falando torcedor fanático. O jogador, ele vê o futebol como um negócio. Certo. Poucos, e na nossa época, poucos jogadores tinham amor pelo time. Exato. Hoje é um business. E a gente não via, Entendeu? por exemplo, o Ademir da Guia vestir a camisa do Corinthians Entendeu? ou o Rivelino com a camisa do Palmeiras. Né? Agora eu tô falando torcedor. Eu tô falando que torcedor fanático, aquele que ele não leva a esposa a passear, mas ele pega lá os seus R$5 por semana para ir pro estádio. Certo. Então eu tô falando desse nível. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem pertencimento. Então, e esse pertencimento dá conexão. Então, eu preciso entender realmente o que faz sentido. Hoje, para mim, faz um sentido absurdo. Eu todo mês tá numa imersão. Eu invisto pesado. Mas que tipo de imersão? De conhecimento. Tanto de autoconhecimento quanto de negócios. Por quê? Porque eu não vendo produto. Eu vendo serviço, eu vendo conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais ferramentas eu tenho, mais eu consigo. Porque o meu cliente, ele não quer saber do meu currículo. Ele quer saber o impacto que eu vou causar no negócio dele. Só que antes de causar um impacto no negócio dele, eu tenho que criar uma conexão com ele e impactá-lo. Porque eu não entro numa empresa que o dono não tem uma mentalidade de crescimento. Eu posso abaixar meu preço absurdamente e ele vai achar caro. Tá, mas você falou que na pandemia o cliente ligou e cancelou todos os contratos. Todos os contratos. Ou seja, ele rompeu uma conexão por um Total. motivo de força maior. Sim. Embora que eu acho
Tem gente que tentou fazer de uma forma totalmente contrária a isso, Aham. né? Procurando acreditar E teve né? gente que aproveitou disso, que tinha caixa ainda e não honrou alguns pagamentos. Agora Então, teve de você, tudo. numa situação como essa, se sentindo órfão do outro, Opa! E era um cliente, Rocha, que representava pelo menos 80% do meu faturamento. ou seja, te deixou lá, né? No quentinho, né? No quentinho. Tá, e aí, como é que você se reinventou? E eu tinha, né? E eu vou falar tinha porque hoje eu já não tenho uma resistência muito grande do online. Tanto é que eu fiquei 6 meses sem trabalhar. Literalmente. Tá, mas Queimando patrimônio. você ficava o quê? Acordava, olhava pro teto e nada? Não, eu comecei a desenvolver alguns projetos, mas que não iam me dar retorno financeiro. Exemplo. Eu me programei, como eu faria 40 anos, eu falei, eu preciso ter 40 projetos. Para eu ocupar minha mente. pra Mas não isso é pensar, legal. entendeu? E aí eu comecei a fazer um monte É de o coisa. ócio criativo. Isso. Então eu comecei a fazer um monte de coisa. Então eu montei um projeto com um amigão, meu irmão de coração, Gustavo Fabrício, Terapeutas em Ação. Eu comecei a fazer um monte de coisa. Então, bora fazer acontecer, na prática SA. Nossa, eu nem recordo assim, porque eu não cheguei a completar 40, eu fiz 38. Olha. Mas, assim, foi muita coisa para ocupar a mente. Aham. Mas não que me desse um retorno financeiro. É, porque quem é produtivo tem que continuar fazendo alguma coisa, senão Não, enlouquece, senão pira. E hoje, já usando essa sua fala, hoje as pessoas estão muito mais ocupadas do que produtivas. E é uma diferença gritante. Explica Tá. qual é essa diferença. Ocupado, eu estou executando, eu faço por fazer. Não tem um objetivo. Não tem objetivo, não tem resultado. Então, hoje tem uma máxima de Pareto muito forte no mundo dos negócios, que 20% das suas ações reverberam 80% dos seus resultados, ou 20% dos seus clientes trazem 80% dos seus resultados. Então, tem um Pareto muito forte no sentido de produtividade, e as pessoas estão extremamente ocupadas. Então, hoje, para eu estar aqui e quinta, sexta e sábado, nós tivemos 3 dias numa imersão em Alphaville, agora. Então, hoje, eu só trabalhei no período da manhã, em virtude do meu deslocamento até aqui. Como que eu dou conta de tudo isso? Eu tenho que ser muito objetivo no sentido de produtivo. Você tem uma agenda extrema. Eu não conheço, mas eu tenho certeza que tem uma agenda extrema. Mas, da sua agenda, quantas coisas são realmente produtivas e quantas coisas você só está Preenchendo o tempo, talvez, né? Eu vi um conceito uma vez, eu não sei te dizer ao certo quando ou quem, né? Mas ficou marcado, diferenciando aquilo que é urgente daquilo que é importante. Isso. E segundo esse conceito, Urgentes- o importante está acima do urgente. Isso. O urgente é aquilo que a gente faz, né? Tem que pagar uma conta, não sei o quê. Agora, o que realmente é importante na vida, o que vai fazer o sentido para que eu tenha algo mais construído dentro de mim, né? Esse conceito é circunstancial, urgente e importante. Então, quando eu pego as coisas que era importante eu estar aqui. Só que, Agradeço. só que, se eu não chegasse no horário, viraria urgente. E esse urgente, se eu chegasse atrasado então, e a gente já estourou o tempo, que o celular até tocou, mas como está fluindo, então o que acontece? Hoje as pessoas, elas deixam as coisas se tornarem urgentes, e aí existe uma correria, e eu não consigo ser assertivo. Então, quando que é o aniversário? Tomara que você saiba me responder. Quando é aniversário de casamento seu? Bom, é que eu considero 4 de julho, Perfeito. né? Embora foi assim oficializado no papel 17 de maio. Tá. 4 de julho. Me saí bem, né? Boa, mandou bem. 4 de julho. Você vai deixar para fazer alguma coisa pro 4 de julho? E eu tenho um princípio dentro de mim nesse caso, Neto, porque eu não vou por data, eu vou por sentimento. Então, Se eu mas tenho não vontade é- de presentear a pessoa, eu presenteio independente de data. Então, mas será que a sua esposa enxerga como você? Ela sabe, né? Então, mas aí que tá. Nós estamos falando de conexão, Rocha. Sabe por Nós quê? estamos falando de conexão. Quem garante o dia de amanhã? Nós estamos falando de conexão.
E eu não tô falando, e nós também. Quantas quartas-feiras à tarde a gente vai no cinema? Boa. Entendeu? Mais barato. Só que eu não vou sair postando, tô aqui no cinema na quarta-feira e você trabalhando. Certo. Entende? Mas para mim faz muito sentido, porque eu enxergo isso como importante. Só que as datas, elas têm uma importância. Sim. E muitas vezes a gente arruma como justificativa, pra mim não é. Só que você tá numa relação. Quem esquece é ela, viu? É? Ela que esquece. E isso não é muito comum, tá? Porque geralmente as mulheres são muito mais presas em relações. Não pode, nós estamos. Ele não liga pra nada. Porque você entende que quando a gente fala de conexão, a gente tá falando de empatia, a gente tá falando de valores. Tem coisas que eu comecei a olhar diferente porque pra Carol é importante. Que pra mim não era importante. Só que se eu tô num relacionamento, eu preciso fazer com que esse relacionamento dê certo. Se eu tô com uma empresa, eu preciso fazer com que essa empresa dê certo. E aí eu preciso olhar pra isso. É o segundo toque pra gente. Não. Nossa, pior que tá tocando o meu mesmo. Não se preocupa, vambora. Entende? Então, isso é importante. E muitas vezes, o que é importante, a gente deixa se tornar urgente. Então, é importante. Você tem cachorro? Não, tinha. Tinha. Já faleceu. No final do ano a gente não teve coragem de pegar outro ainda. Meus sentimentos. Porque o cachorro, ele faz parte da família, né? Ele vira um membro da família muito forte. Então, é importante você passear com o cachorro? É importante. É urgente? Pô, se o cachorro tá 3 dias em casa e você tem o hábito, vira urgente. Ou seja, não se trata da questão fisiológica em si, mas a conexão que você tem com o seu animal de estimação, tendo aquele momento, Perfeito. né, junto com ele. Perfeito. Que para ele vai ser muito importante. Perfeito. Então, o CEO da Netflix, ele tinha como hábito, toda terça-feira, sair para jantar com a esposa. Então, o time inteiro já sabia. Então, na terça-feira, se fosse para falar alguma coisa, era até às 4:30 da tarde. Se não, é só no outro dia. Então, Mas não é legal a quebra da rotina? claro que é legal a quebra da rotina, mas não é legal ter uma rotina para quem não tem rotina? Ah, sim. Para quem não tem nada. Então, quando você começa a construir, aquilo é muito importante. Então, hoje nós temos uma quebra da rotina absurda. Por quê? Porque ora nós estamos em Limeira, ora nós estamos em São Paulo, ora nós estamos em Água de São Pedro, ora nós estamos em outras cidades que a gente atende. Então, existe essa quebra de rotina. E em muitos momentos, a gente só quer ficar em casa. Tanto é que a gente estava batendo a agenda, a Carol falou, domingo é em casa, né? Não quero, né? Entende? Então, quando você começa... Só que muitas pessoas, elas entram numa corrida dos ratos, dorme, acorda e paga a conta, dorme, acorda e paga a conta, ou se não só dorme, acorda de tantas contas que tem, ou se não nem dorme de tanta conta. Então, que você precisa ter alguns momentos de olhar para si. Porque se você não colocar como importante fazer uma caminhada, ter uma alimentação, ninguém vai fazer por você. Então, quando você começa a entender o que realmente é importante, que vai te colocar num outro nível que faça sentido para você, por que você fez esse movimento aqui do estúdio? Porque a gente, na verdade, né, pela cabeça da Araceli, que é ela que tomou a iniciativa, e eu encampei a ideia. E eu mas sabia dessa resposta. Por isso que eu perguntei, por que você comprou essa ideia? Pela necessidade de me conectar. Entende? Só que aí tem um outro ponto, que é um avanço nessa questão, porque é uma coisa que traz uma complicação muito grande, e que talvez não seja abordado dentro do aspecto da conectividade. Por exemplo, duas situações, né? O seu chefe indicou que você trabalhasse num projeto junto com outro funcionário para atingir X objetivo. E vocês têm que trabalhar em conjunto. Acontece que, na data programada, aquele funcionário faltou, não esteve presente e isso não aconteceu. Ou você combinou de jantar com a sua esposa no dia determinado, na hora determinada, e por esquecimento, você simplesmente não apareceu. Né? São duas situações até bastante próximas, mas por que eu quero chegar nesse ponto? A conexão, ela exige um comprometimento. Somos seres humanos, somos falhos, né?
E muitas vezes pisamos na bola, mesmo sem querer, mas pisamos na bola. Perfeito. Quando há uma ruptura conectiva, o sentimento é de fracasso, às vezes de revolta, de indignação, de desespero, depende muito do tipo de situação. Agora, como restabelecer os laços de conexão quando eles são quebrados exatamente quando há uma pisada na bola? E é legal você trazer essa questão, porque se vocês perceberem, nós estamos falando muito mais de netweaving do que network. Network tem a ver com negócios. Nós estamos falando de conexões. Nós estamos falando de que também eu trago para o mundo dos negócios, tá? Quando você tem uma ruptura, uma quebra, dependendo do grau de intimidade, dependendo do grau de importância, existe uma restauração. Mas aí é um vínculo, é uma linha muito tênue novamente. Eu vou falar muito essa palavra porque realmente é. E os dois têm que quererem fazer dar certo. Tá? E eu posso falar isso com muita segurança, porque eu participei de 2 separações antes de estar com a Carol, onde eu tive negócios também rompidos e frustrados no meio do caminho, onde alguns eu consegui restaurar e outros não. Então, quando realmente existe um sentimento, porque qualquer relação, Rocha, é muito difícil. Qualquer relação, de pai com filho, de marido e mulher, de funcionário com patrão, qualquer relação é muito desafiadora. Não vou falar difícil, é muito desafiadora. Só que a partir do momento que você faz dar certo, você quer fazer dar certo, e a pessoa entende também, que nem, teve uma vez, uma historinha rapidinha, nós tínhamos combinado, a Carol ainda não era a minha esposa, a gente só estávamos trabalhando juntos, e a gente tinha uma reunião numa cidade vizinha, e acho que era 8h30, alguma coisa assim o horário, e eu cheguei na casa dela, era 8 horas. Minto, eu cheguei, era 5 para as 8. E ela foi descer, já era 8h06, 8h07, e eu falei... E eu com cara feia, assim, e ela falou, o que foi? Eu falei, Ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não tá nada bem. Você tá atrasada. Ela falou, não, eu tô há 6 minutos atrasado. Eu falei, não, você tá há 11 minutos, porque eu já tava 5 para 8 aqui. Porque pra mim, pontualidade é uma coisa muito forte, é um valor muito forte. Então, e isso nunca mais aconteceu. Porque ela entendeu que pra mim é importante aquilo. Então, quando você tem as pessoas querendo fazer dar certo, você pode passar. Só que o ser humano, ele subestima o outro. Ah, não dá nada, vou chegar 10 minutos atrasado lá na entrevista do Rocha, não é ao vivo. Pô. Tá, mas aí entra um ponto que são seus princípios confrontados com o princípio do outro. Sim. Não tem que haver uma tolerância para que haja um consenso? Então, quando eu falei de fazer dar certo, é isso. Agora, tem coisas que para você não é admitido. Não é admissível. Você não. Então, vai romper, vai frustrar. Eu fechei com um cliente que não vem ao caso eu citar o nome. Falei, eu não quero mais trabalhar com você. Porque me colocou em xeque alguns valores pessoais. Entende? Então, agora teve outros que a gente foi ajustando no meio do caminho. Então, eu parto do princípio de você realmente ter clareza dos seus valores e dos seus princípios. A partir do momento que você tem valores dos seus... Se você afetar alguns princípios do neto, a gente não vai ter uma parceria. Tá, mas... bom, essa palavra talvez não tenha uma representatividade, digamos, adequada no mundo corporativo, mas o perdão, como ele entra nesse processo de conexão? É uma palavra extremamente forte. As pessoas sabem pronunciar, mas não sabem viver. Exige ceder, exige
compreender o outro e aceitar sua imperfeição. Não é isso? Agora, você, Rocha, está disposto a perdoar tudo? Depende. Então, aí Depende. que tá. Eu acho assim, eu não vou dizer que a gente não tem que estar preparado. Acredito que sim, deveríamos, né? Porém, não, talvez em determinada situação ou circunstância, não é o momento ainda. Ou seja, é um processo de maturação. Sim. Né? Agora, eu acho que inexoravelmente, para que você se livre dessa carga, você tem que perdoar. Não, eu acredito muito no perdão, mas eu acho que é muito desafiador. É muito desafiador. As pessoas falam, você perdoaria um assassino que matasse sua filha? Olha, quando chega né, uma questão como essa, eu me lembro do filme A Cabana, né? Porque, em tese, é óbvio que é algo atroz, é algo cruel demais para você simplesmente dizer, não, eu perdoo. Quando você vê, só que aí não depende de você, tem que ter uma força maior que te mostra o porquê que isso aconteceu, não é justificativa, mas mostra o porquê que os fatos levaram ao trem cometer uma barbaridade dessa, aí você começa a suavizar o coração. Agora, é um processo. Não acontece de uma noite, né, da noite para o dia. E você tem que sentir muito, Rocha, que a outra pessoa tá afim. Porque ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. Eu acho que nesse ponto, talvez eu pense um pouco diferente. Por quê? Eu não posso esperar do outro que ele esteja no ponto certo de receber esse perdão. Eu tenho que perdoar independentemente do estágio dele, porque assim eu me livro disso. Perfeito. E sigo adiante. Eu não preciso conviver mais com ele. Mas não vou mais ter dependência nenhuma com ele. Mas você está falando de reatar o relacionamento. Por isso que eu estou entrando nessa seara. Sim. Entendeu? Você está falando como que eu reconstruo um relacionamento, uma conexão. Foi essa a tua pergunta. Por isso que eu tô falando. Então vamos lá, sua esposa vem e te sacaneia. Uhum. Você vai lá e perdoa. Ela te sacaneia semana que vem novamente. Você perdoa. Daí, opa. Aí entende? Vai do instinto do escorpião, né? Isso. Então, assim, é muito delicado. Agora, se acontece, porque tudo. Nós estamos muito vulneráveis a tudo, Rocha. Não existe uma perfeição. Uhum. Então tem algumas... Claro que nós estamos indo para uma área mais forte, até para ilustrar. Mas eu tô falando no dia a dia mesmo, pequenas coisas que nos machucam e que a gente dá oportunidade. Mas se dá uma oportunidade desde que você veja que a pessoa também está querendo melhorar. E eu falo por mim também, tem coisas que eu mostro para a Carol que eu tô querendo, não tô no 100%, mas eu tô procurando me melhorar, entende? Então, é isso dá conexão. Um meio termo, até chegar ao perdão, não seria o uso da inteligência emocional? As pessoas, elas não têm noção que é uma inteligência emocional. Né? A maioria... E é muito lindo a gente falar isso. A maioria é reativa, né? Isso. Então você apanha e você bate. Você é xingado. E eu me comunico com os motoqueiros aqui em São Paulo. A cada risada até. Porque eles não podem esperar um segundo. E eu percebo quando eu estou estressado, é quando aquilo me pega. Então um cara me fecha, eu vou lá, quero fechar o cara. Ali eu já paro. Opa, pera, vamos meditar, vamos entrar em si. Porque esse uma métrica que eu utilizo para ver o quanto meu nível. Mas eu brinco com os motoqueiros. Então eles saem buzinando, eu buzino para eles, eu dou tchau para eles. Então, por quê? É muito difícil você dar a outra face quando você toma um tapa. Mas o quanto você está realmente, aí a gente volta na identidade. Se você falar para mim, Neto, você é folgado, você é vagabundo, eu vou escutar só. Isso não vai me pegar. Porque eu sei a hora que eu acordo, eu sei a hora que eu vou dormir, eu sei o que eu faço. Ontem eu vim de Água de São Pedro para São Paulo só para uma reunião e voltei a almoçar com minha sogra e com a minha mãe. Entende os movimentos? A reação ocorre quando é algo que realmente atinge você, isso, porque você sabe que é verdade. Perfeito. Né? E não necessariamente sabe que é verdade, mas que aquilo tá te provocando. Certo. Então, o que me incomoda no outro tem uma sequelinha dentro de mim, só que a gente não quer olhar.
Então, pô, por que me incomodou aquela fala do Rocha? O que tá por... Eu não fecho nenhum cliente sem fazer uma reflexão por que aquele cliente apareceu na minha vida. Naquele momento, com aquela situação, o que eu tô passando para atrair? E como eu fiz para estar aqui. Então eu falei, puta, por que eu quero entender qual que é o momento do tecer, por que o Neto, nesse momento, entende? Porque são várias rochas, são várias teias, né? O tecer, são várias, o emaranhamento que você vai se colocando, que você vai entendendo até você chegar num local. Eu acredito que nada é por acaso. Eu não acredito que eu tô aqui na sua frente do nada. Eu não acredito que é apenas uma entrevista. Entende? Sim. Porque podcast por podcast eu tenho inúmeras do lado da minha casa. Não faria sentido eu pegar o carro, andar 180 quilômetros. Entende? Claro. Só que eu enxergo muito lá pra frente. Só que isso não... Diferente de você ser interesseiro. Se eu fosse interesseiro, eu ia falar, Rocha, eu vou por X. Entende? Perfeito. E eu não vinha te presentear, que eu ainda não te presenteei. Obrigado. E eu não te Aqui, daria. gente, deixa eu mostrar para vocês direitinho. Tá aqui, vou ler com muito carinho, porque livro para mim é o melhor presente que uma pessoa pode dar para outra. Porque aqui é conhecimento, é vivência, né? E histórias, porque eu amo histórias. E é legado, né? São E elas é que legado. nos resumem, né? Total. Como espécie nesse planeta. Agora, existe uma máxima, e para mim isso é muito forte, que é a reciprocidade. As pessoas querem colher antes de plantar. Hello, bom dia. Não dá, entende? Eu tenho uma questão também, antes da gente chegar para a parte final, que é a questão dos seus princípios, os seus valores, né? Em objeção àquilo que comumente é aceito como praxe, digamos assim, nas relações interpessoais, né? Quando a dicotomia de valores, onde muitos chamam de uma pessoa reacionária ou radical, quando na verdade ela apenas está defendendo o seu ponto de vista, né? Defendendo naquilo que ela acredita, que muitas vezes está em conflito com aquilo que a maioria pensa, né? Como estabelecer conexões desta forma? Aceitando aquilo que a maioria impõe, porque é a maioria, ou preservando ao máximo os seus valores adquiridos e se afastando, digamos assim, do outro, né? É complicado isso. Muito. O que acontece? Quando você realmente vai fazer uma conexão, tem algumas coisas que você não precisa levantar a bandeira. Eu comungo disso, tá? Porque você levantar a bandeira vai dar conexões para outras coisas também. Sim, sem dúvida. Entende? Eu acredito muito nisso. Quando a gente dá a tapa à cara, né? Isso, vai te dar conexões. Ou melhor, a cara a tapa. Falei errado. Eu acredito muito, Rocha, o meu princípio, ele vai muito navegando por inúmeros oceanos. Então, eu tenho clientes partidários que tatuaram o partido no corpo, que para mim, ele é meu cliente. Entende? Eu não preciso entrar nessa polêmica e construir uma discussão em virtude disso. Porque vai dar. Nessa época da política, principalmente pós-pandemia, teve muitos grupos da família que começaram a desfazer em virtude que fulano era de um partido e ciclano era de outro. Entende? Hoje em dia é o que mais tem no Brasil, né? Então, eu não preciso levantar essa bandeira. Você não vai ver no meu Instagram qual é o meu partido político. Entende? Por quê? Porque eu não preciso disso para eu me posicionar. Eu tenho outras coisas que me posicionam. Entende? Então, a gente precisa entender... Agora, tem pessoas que tudo bem. E não tem certo ou errado. Eu só estou falando em termos de conexão. Porque que nem a gente estava conversando hoje... eu e a Carol, tinha um amigo nosso que ele estava com uma camiseta do clube que ele defende. Então, isso, para quem não é daquele clube, não vai dar conexão.
O cara já vai ficar olhando diferente. Infelizmente, a gente precisa entender isso. Mas aí não cai na questão da aceitação. Por exemplo, tem um colega meu que é publicitário e ele visitando um cliente viu um quadro de cavalos, né? E perguntou para o cliente se ele gostava tal. E o que ele fez? Ele foi estudar a respeito. Foi buscar a questão de raças, mercado de venda, de sêmen, de animais campeões, enfim. E fez uma limpa, estudou tudo para poder se conectar com o cliente e obter a conta dele através dos cavalos, e ele conseguiu isso. Só que não seria algo falso, ou seja, você busca uma conexão que não faz sentido de fato para você. É um interesse, né? E não uma coisa genuína que você pode compartilhar com o outro. Aí nós estamos falando de network. Network? Nós não estamos falando de netweaving. Ah. Então você tem duas maneiras no network, você tem duas maneiras de você conectar. Ou você está a serviço, ou você compra um acesso. Então hoje, para você ter ideia, você pode andar com o Flávio Augusto, com o Joel J e com o Caio Carneiro. É só você tirar o seu cartãozinho e pagar X aí, que depois eu falo para você quanto que é. Por um ano. Entendeu? E é muitos Depois tem reais. que renovar. Entendeu? Só que é uma maneira de você ter acesso a eles. Então, hoje, claro que nós volto a falar uma linha tênue, onde a gente precisa entender o que faz sentido. Tá? Porque o ser humano, ele percebe se é falso ou não. Ele percebe. Eu tô puxando o saco do Rocha porque eu tenho interesse no Rocha. Adulação. Adulação. Então, e tem outros que parecem uma conexão. Parece que eu te conheço já há algum tempo. Não parece que é a primeira vez que eu te vejo. É verdade. Entende? Por quê? Porque nós temos valores muito parecidos. Então é muito natural. Agora, é claro que eu vou querer entender de algumas coisas até para ter assunto contigo. Certo. Entende? E eu não vejo isso como ruim. Eu vejo isso como eu me preocupando em ter uma conexão. Porque a conexão, ela tem que ser nutrida. Ela tem que ter uma continuidade. Não adianta eu vir aqui no podcast só e acabou. Nunca mais eu falo contigo. Não, eu vou querer seu WhatsApp. Certo. A gente vai trocar figurinha, a gente vai se comunicar. Entende? Mas o Neto tá interesseiro. Não, eu tô sendo interessante. Eu tô sendo interessado pelo Rocha. Por quê? Porque para mim faz sentido. O meu sucesso depende do maior número de sucesso de pessoas que eu fizer. Que eu contribuí com a jornada. E eu tenho condições de contribuir com a sua jornada, não tenho dúvida. Como você também tem condições de contribuir com a minha jornada. Então, eu acredito que o ser humano, ele tem um jogo de quebra-cabeça, e aí cada pessoa tem uma pecinha. E aí a gente vai conectando essas pecinhas, até dar o game over e vamos para uma outra jornada. Victory! Muito bem. Bom, a gente... Tem muita coisa que poderia ainda extrair, mas realmente o tempo, né, já chegou ao fim. Mas com certeza a gente vai marcar aí outras oportunidades para você estar aqui com a gente, e talvez até com outros formatos, para a gente poder alavancar mais e mais esse assunto, porque é o objetivo master, digamos assim, do Tecendo Negócios, né? Então, para a gente finalizar, Neto, eu queria que você deixasse um recado final, uma mensagem final para quem está assistindo a gente, né? Eu sei que você tem um carinho muito grande quando fala a respeito dessa aproximação das pessoas, dessa maneira de viver a vida, não pensando no imediatismo das coisas, mas na construção, né, de laços que são eternos, né, que a morte vem e leva o corpo, mas não leva a nossa essência, né? Eu gosto muito de falar, Rocha, que para mim conexão é uma filosofia de vida. Para mim isso faz sentido. E assim, eu fazer o bem para você não quer dizer que eu vá colher o bem de você. Mas eu acredito que eu colho através de alguns movimentos. Então, quanto mais bem eu fizer, mais bem eu recebo. E eu sou prova viva disso. Então, isso cristaliza mais ainda o movimento. Então, eu gosto muito de falar que as pessoas que me assistem, elas têm que estar com um caderno e uma caneta na mão. Por quê? Não que o Neto seja professor, não, mas que você extraia desse movimento
algo prático para o seu dia a dia. Porque não faz sentido ficar uma hora e pouco aqui com a gente, só absorvendo a história. Claro que a história conecta. E você sabiamente sabe conduzir isso. Estranho, apesar que saiu um macaquinho e uma cobra aí, depois a gente vai conversar no bastidor. Mas você sabiamente, te parabenizo até por esse belíssimo trabalho. Agora, essa mensagem final, eu gostaria que vocês olhassem para a conexão com 3 pilares. Primeiro, propósito. Qual é o seu propósito? Porque, Rocha, hoje dentro dos seus contatos, quantos são apenas contatos e quantos são conexões? Você sabe. Dá pra, só batendo ali você sabe quem é conexão e quem é contato. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Entendesse, e não precisa fazer isso com todos não, mas pega os 10 mais fortes dentro de você. Qual o propósito dessa relação? Pode ser marido. Ai, Neto, não entra nessa... Entro. Pode ser marido, pode ser esposa. Qual que é o seu propósito hoje com essa conexão? Isso é muito importante. Qual é a reciprocidade dessa conexão? E qual é a sua continuidade com essa conexão? Esses 3 pilares, Rocha, ele faz com que a gente realmente comece a entender o porquê e o para quem. Porque para mim não faz sentido se eu não tenho um porquê e um para quem fazer o que faço. Então hoje estar aqui no seu programa tem muitos porquês e muitos para quens. Então quando eu começo a entender isso, eu sou muito mais assertivo comigo. Porque o jogo não é o Neto contra Joel J, não é o Neto contra o Wendel Carvalho, é o Neto contra o Neto. Quem era o Neto há 6 meses atrás, quem o Neto está hoje. E quanto mais eu me conecto comigo mesmo, mais eu consigo me performar. E conseguindo me performar, eu consigo me conectar com mais pessoas. Hoje eu tive a oportunidade de me conectar com muitas pessoas que esse podcast vai chegar. Só que não adianta só a conexão. Eu preciso ter a ação, eu preciso ter os movimentos. E aí, para mim, faz muito sentido toda a jornada do tecer. Porque esse aqui, gente, é só um primeiro de grandes movimentos que vão surgir. Não tenho dúvida. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Forte abraço e até a próxima. Tecendo Negócios.